No dia 12 de fevereiro de 2014, um programador australiano anônimo teve uma ideia. Criar uma live na Twitch de Pokémon Red e dar completo controle ao chat. O que resultou foi um experimento social bizarro, um evento único, uma pseudo-seita, uma guerra civil, em um momento inesquecível. Era assim que funcionava. Cada pessoa digitava um comando no chat que em torno ativava um comando no jogo de um Game Boy Color comum. Ou seja, Start, Select, A, B e direcionais. Apesar da ideia inicial ser muito legal e tudo, o dia a dia de assistir a live não era tão emocionante assim. 99% do tempo era uma confusão de quem fazia o quê. Como a live tinha um delay de 20 segundos, mesmo que você digitasse algo tentando ajudar a atingir um objetivo, às vezes você acabava atrapalhando mais do que ajudando. Então esses momentos, apesar de serem meio estúpidos, eram a base do desafio da live. Será que uma multidão consegue trabalhar junta em prol de um bem comum? Ou o caos reina e todo mundo tenta sempre se atrapalhar para conseguir se entreter um pouco? Exemplo 1. O morro. Talvez um dos momentos mais frustrantes desse gameplay. Tava tudo indo muito bem. Bem, até demais, eu diria. A mente coletiva tinha conseguido capturar alguns pokémons e já tinha derrotado 3 ginásios e estavam indo em direção ao quarto. Foi aí que eles encontraram o primeiro desafio geográfico. Um pequeno caminho no mapa que não seria desafio pra ninguém que joga Pokémon passar, se tornou um dos maiores desafios do jogo. Isso porque necessitava de 12 passos à direita pra conseguir passar do morro, mas se você desse um passo pra baixo, você pularia o morro e teria que voltar tudo do início. Imagina isso com 300 mil pessoas dando comando ao mesmo tempo. Esse obstáculozinho pequeno demorou 8 horas pra ser ultrapassado. E pra mim, é isso que esse experimento seria, sem a comunidade em volta. Seria só um cabo de guerra entre duas forças, uma que tenta fazer com que o jogo seja jogado e outra que tenta atrapalhar todo mundo. E parece que o desenvolvedor pensou a mesma coisa inicialmente. No 5º dia, a stream caiu por alguns segundos, mas logo voltou. Mas agora, ela tinha um novo jeito de votar quais movimentos seriam realizados pelo player. O modo democracia. A proposta era bem simples. Existiria uma votação, e o movimento que fosse mais votado pelas pessoas no chat é o que seria feito pelo jogador. Eu acho que isso foi uma tentativa do desenvolvedor de tentar dar um método para o caos. E óbvio que todo mundo odiou. As pessoas não queriam ter a sensação de que elas estavam sendo controladas por uma maioria invisível. Elas queriam que cada pessoa tivesse um poder individual de mudar o destino do jogador. Esse foi o primeiro marco de divisão dentro da comunidade da live. As pessoas que apoiam a democracia e as pessoas que apoiam o anarquismo. As pessoas, irritadas de serem relegadas à democracia, decidiram protestar, apertando pause incessantemente. O jogo não andava mais pra frente, e o desenvolvedor, percebendo isso, decidiu derrubar a live novamente e voltar com ela de outra forma. Agora, as pessoas podiam votar entre democracia e anarquismo. Mais um elemento cabal para o conflito dentro da comunidade. Agora, os jogadores também poderiam votar qual sistema político que eles queriam dentro do jogo. A cada vez que os votos atingiam 75% da barra de um sistema político, aquele sistema era instaurado. E o contrário também era verdade. Ou seja, o jogo virou um cabo de guerra entre quem queria anarquismo e quem queria democracia. Isso levou a uma batalha épica, dentro e fora da stream, de pessoas que apoiavam a democracia e queriam só acabar com o jogo de uma vez, e pessoas que apoiavam o anarquismo e acreditavam que a escolha individual é o que traria a glória a todos. Essa confusão toda para fazer coisas simples no gameplay foi o que fez com que ações comuns se tornassem coisas maiores que a vida e que a morte. Por exemplo, o Helix. Um fóssil que o jogador recebe no início do jogo e que normalmente não serve para nada até o final. Mas que durante a live se tornou o início de uma seita. Explico. Em uma caverna bem no início do jogo, você tem a opção entre escolher entre 2 fósseis, o fóssil Helix e o fóssil Dome. E como qualquer escolha dentro dessa live, demorou horas e horas para que as pessoas conseguissem escolher um. E o escolhido foi o Helix. No momento que você adquire qualquer item, o jogo permite que você coloque ele como prioritário para que você possa acessar ele a qualquer momento. E é óbvio que as pessoas colocaram o Helix como prioritário. Essa simples ação fazia com que o Helix fosse selecionado por engano quase que o jogo todo. E como o Helix é inútil durante o jogo todo, toda hora aparecia a mensagem: ainda não é o momento para usar isso.
Para a comunidade, isso era como se o treinador consultasse seu fóssil místico em busca de iluminação e sabedoria. E daí surgiu a seita do Helix. Lord Helix, um ser maior do que tudo, recebedor de fanarts e homenagens através de toda a comunidade. Um ser que oferece acalento em momentos de dor e sofrimento, e que nos guia em direção à vitória. Isso levou a toda uma mitologia idiota que nasceu a partir dele, com um Pidgeot como um messias e um Flareon como um falso profeta que queria trazer a democracia e um falso senso de ordem. Todo o evento tinha um tom meio sarcástico, e na verdade 90% da diversão das pessoas era ver o caos que era 1 milhão de pessoas tentando zerar o Pokémon ao mesmo tempo. Ver a mente coletiva tentando nomear os Pokémons era um evento à parte. Quem poderia se esquecer de... ou até mesmo de... A cada vez que o player acessava o PC, era um momento de tensão inacreditável. Porque em Pokémon, o único momento onde você pode se livrar de um Pokémon sem ter volta é quando você acessa o PC. Então existia um risco real das energias caóticas deletarem uma quantidade inacreditável de Pokémons fortes, eliminando horas e horas de trabalho da comunidade. Mas, no fim do dia 17, a Twitch finalmente conseguiu. Ela zerou o Pokémon, e Ash Ketchum poderia finalmente descansar sem as milhares de vozes em sua mente. Nos 17 dias em que esse evento maluco aconteceu, existiram milhares de fanarts, quadrinhos, discussões e textos que edificavam cada momento que aconteciam na stream. A série virou praticamente um Big Brother de nerdola. Algumas pessoas usam o termo narrativas extralúdicas para dar nome a esse tipo de história que surge de comunidades em volta de jogos ou até de culturas em si. E é interessante você pensar nesse tipo de narrativa, porque na internet, todo tipo de comunidade gamer, eu odeio esse termo, é permeada por esse tipo de narrativa. Pensa nos jogos mais bem-sucedidos na internet até hoje. World of Warcraft, Minecraft, GTA RP, todos eles são exemplos de jogos que mesmo em que o autor tente criar uma narrativa para você seguir, a verdadeira história são as coisas que surgem da comunidade, das pessoas que estão vivendo aquilo todos os dias. Eu tenho certeza que você consegue pensar em milhares de exemplos de mitos ou memes que surgem de comunidades específicas do jogo que você gosta. E, inadvertidamente, esse tipo de narrativa é o que transforma espectadores passivos em agentes realmente ativos de uma comunidade. E sim, talvez dentro desse cenário o conceito de história se perde um pouco. Até porque não existe um trilho específico que o narrador tá te colocando para que você receba o ápice emocional ou o drama incrível que ele tá planejando para você. Mas talvez isso prove que as comunidades são capazes de contar suas próprias histórias. E que existe algum tipo estranho de autor que cria o espaço para que essas narrativas aconteçam, e não que cria a narrativa em si. Por exemplo, o criador do Twitch Plays Pokémon disse que, entre vários fatores, um dos motivos que ele criou a live foi porque ele queria se esquivar da ansiedade social que ele tinha durante o Dia dos Namorados. E com uma ideia relativamente simples e sagaz, ele conseguiu transformar essa sensação que ele sentia em um evento que se tornou muito maior do que até ele mesmo, ou que qualquer outro desenvolvedor poderia ter feito na época. Isso só prova que as pessoas anseiam por duas coisas: comunidade e a capacidade de contar suas próprias histórias, expressar o que sentem, de participar de algo que é maior do que elas mesmas e de contribuir de forma transformativa para suas comunidades. E quem sabe, talvez no futuro isso evolua, talvez a gente veja um Twitch Plays Dark Souls, apesar que eu acredito que isso ia demorar milênios para ser completado. Mas até lá, me fala aí, qual sua história pessoal criada em um playground virtual? Pode ser jogo, anime, filme, série, whatever, mas tem que ser uma mitologia real e que é palpável para sua comunidade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e continue explorando.